pessoal tá bravo, sabe por quê? Porque a gente tá aqui conversando, só tá falando da parte bacaninha. Porque tem muita gente, muita mãe desesperada que o filho vendeu a casa toda pra fumar crack. E aí. Peraí, não chegamos no crack ainda. A gente tá no falando de baseado. droga. Estamos no baseado. Mas só no baseado? Mas, mas o programa inteiro tá girando de uma coisa como se fosse muito tranquilo, como tomar um copo de cerveja. Não é tranquilo. Não, mas é que tomar um copo de cerveja pode ser... Tomar um copo de cerveja pode ser um inferno. Pode sim. Pode ser um inferno. Pode ser um inferno. E, na verdade, família que é principal- destruída por causa de Sabe o que alcoolismo. eu acho que é o grande tanto problema? de mendigo que mora na rua porque a família largou por causa de alcoolismo. Então. Só que a gente tá tratando aqui, ao meu ver, até eu perguntei pra você, a Sil perguntou como fazer. Mas não tem uma regra. Então, mas o que fazer? Primeiro- Falam da compulsória. faz a pergunta. Da compulsória. Falaram da internação compulsória. O que fazer quando o cara não quer? Você falou que você foi por vontade, mas a mãe que tá desesperada, que o filho tá lá, tá largado, todo cagado de droga. Aí é um desespero pra família, a família já não tem o menor controle, o cara é violento por conta das drogas. O que se fazer nesse sentido? Vamos lá. Extremos, você tá falando? Tem que ter os três. Você Extremo é internação, não é? Vamos falar Não de... necessariamente. Existe bastante divergência no meio médico sobre a internação como saída, né? Como solução. a gente já falou disso fazer, também. então? Internação, como eu já pontuei, é o último estágio. Porém, entende-se, às vezes critica-se também, o cara tá lá usando crack há 2, 3 dias, ou tá com surto psicótico por abuso de substâncias, que não é tão incomum em quem faz uso abusivo de algumas drogas, em especial. Tá lá mal, trocou a casa inteira, já vendeu, sai na rua, rouba ou se prostitui, acontece alguma coisa. Eu consigo entender quando uma família toma uma medida, se tá certo ou errado, às vezes, eu não sei. Mas eu entendo e a família tem o direito de tentar alguma coisa. Acho que ninguém aqui tem nesse momento passando um parente bem próximo uma situação dessa. Talvez se nós estivéssemos no lugar dessa mãe, desse irmão, desse pai, tentasse algo e desespero. Porque se tivesse outra patologia, você faria qualquer coisa. Então entende-se, porque é uma medida às vezes de desespero. Se é o melhor ou não, vai saber mais pra frente. Mas no estágio desse, principalmente, eu compreendo. E às vezes faz-se necessário sim, porque é muito também ideológico. Até pra desintoxicação. Exato, não precisa ser internação longa, nada disso. Tira o cara ali da onde ele tá, situação de risco, põe no ambiente, vai conhecer clínica antes, essas coisas, a clínica, as e-clínicas. Mas porque às vezes o usuário começa a colocar a vida dele ou de terceiros em risco. Esse costuma ser um critério bastante usado para se internar uma pessoa, ainda que por um curto período de tempo, para fazer o que eles chamam de desintoxicação. O que é muito criticado são as internações prolongadas. Não, prolongadas, tipo 6 meses, 1 ano de internação. Ele não consegue mais viver fora. São pacientes que quando recaem, eles vêm com a malinha pronta, às vezes eles já, porque eles não conseguem viver mais na rua. Você não acha que isso é uma decisão pessoal? Não é uma decisão do... No fim, é o usuário que vai decidir. Eu falo no por fim meu é o decisão. usuário. Peraí. No início, Desculpa, Maurício. No início e no fim, quem vai decidir é o paciente. Deveria ser, mas não é mais, né? Porém... isso é muito grave. Porém, hoje você tem, já há muito tempo, agora reforçou, mesmo que limitando a 90 dias a internação compulsória, você tem 3 meios de internação. A voluntária, que eu costumo dizer que há controvérsias, como eu mesmo, é livre e espontânea pressão, geralmente. Sim. O cara não vai, são poucos que vão mesmo com uma consciência. Sozinhos, né? Tô precisando. Às vezes ele tá lá tomando a pressão do patrão, da mulher que foi embora com os filhos, falando, não vou ficar mais com você se não parar de beber. Então é meio subjetiva essa também voluntariedade, mas ele não tá indo ali agarrado, amarrado, dopado, nada disso. Você tem a involuntário, esse é o voluntário. Você tem o involuntário, que um familiar direto ou um responsável decide, assina ali a internação, e você tem o compulsório, que é medida judicial. Essa acontece muito hoje, ainda bem, está crescendo muito no Brasil, mas tem que crescer muito mais, que é a justiça terapêutica, que começou na Flórida há 20, 25 anos, esse trabalho. Alguns pequenos delitos ou acidentes, o cara é pego com acidente, ele não atropelou ninguém, não matou ninguém, aconteceu alguma coisa, tem lata de cerveja no carro do cara, tem um baseado, tem cocaína, alguma coisa, vai encarcerar esse cara, acabar com a vida desse cara? Não, orienta, convida ele, orienta aí num centro de tratamento, prestar trabalho voluntário. Porque é muito cruel também, né? Claro. Você sabe que eu estava lembrando agora aqui, que a gente estava falando da decisão pessoal, eu estava lendo aqui a biografia do Eric Clapton.
E é Excelente, incrível. aliás. Você leu? Nem É tem, muito legal. excelente. E ele diz o seguinte, né? Porque o grande problema dele passou a ser o álcool. Ele tomava 2 litros de qualquer álcool por dia. E aí um dia ele falou, porra, eu vou pescar. Que é uma coisa que ele fazia desde criança. Era uma coisa que ele adorava, era pescar. E aí ele foi pescar. Ele foi pescar e ele estava tão ridículo pescando que ele viu os pescadores ali meio que tirando o sarro dele. Falando, porra, aí ele falou, cara, é uma coisa que eu sei fazer tão bem que eu tô... Aí ele resolveu se internar e deixou as drogas. Hoje é caretaço. Há 30 anos. Escreveu 30 anos. cocaine. Mas então, esse cara Caretaço, é um cara que mas estava é- numa situação de abuso extremo, né? E que tava tendo tanto problema na vida dele que o cara não conseguia nem pescar mais, né? É. E o Agora, álcool, isso não é a geralmente, regra, A primeira droga em regra geral, assim, né? Generalizando, obviamente, é a primeira a entrar e a última a sair. As recaídas com álcool, mesmo pacientes que têm uma dependência maior de outras substâncias, tem uma reserva, uma restrição em querer parar com o álcool, porque o álcool, o apelo é muito grande, é legalizado. Tá? Às vezes a família viu o cara lá destruído por drogas, chega um Natal, oferece álcool pro cara. E aí retoma todo aquele processo de compulsão e Vamos Mas tomar um é- vinho.